Se você é cristão e cresceu nos anos 90, existe uma grande chance de ter vivido um conflito silencioso dentro de sua própria casa. De um lado, a alegria de chegar da escola e ligar a televisão para assistir seu anime favorito. Do outro, a voz de alguém dizendo que aquilo era perigoso, que aquilo não agradava a Deus, que aquilo podia abrir portas espirituais erradas. Talvez você tenha sentido culpa, talvez tenha assistido escondido, talvez tenha ficado dividido entre sua fé e aquilo que fazia parte da sua infância. Eu lembro que lá em casa a gente não tinha o Cartoon Network, né, que era na Sky, ou TV a cabo, televisão fechada, né? Quando a gente descobria que um colega tinha TV a cabo, virava praticamente um evento oficial lá no bairro. Era coisa séria, a notícia corria rápido. Hoje vai passar tal episódio. E lá íamos nós. Imagina a cena: mais de 20 meninos espremidos na janela da casa do cara, tentando enxergar a televisão lá dentro. Uns pendurados na grade, outros na ponta do pé, alguém reclamando que não estava vendo nada, o outro gritando quando o Goku começava a carregar energia. Era um caos, era barulho, mas era infância pura. Ninguém estava ali invocando nada, invocando coisas negativas, demoníacas, ou sei lá o que passa na cabeça dessas pessoas. Ninguém estava adorando o demônio. A gente só queria ver nossos heróis lutando. Hoje, já adultos, a pergunta precisa ser mais madura do que aquela que nos fizeram. A questão não é anime é do diabo. A questão é: o cristão pode consumir a cultura pop com discernimento? A Bíblia não ensina isolamento cultural, ela ensina filtro espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5:21 está escrito: examinai tudo, retende o que é bom. Esse versículo é poderoso porque ele não diz para rejeitar tudo, ele diz para examinar. Examinar significa analisar, testar, confrontar com a verdade. E depois disso, reter o que é bom. Isso exige maturidade. Isso exige consciência. Isso exige que você tenha base na palavra para não ser levado por qualquer vento. E quando olhamos para os animes que marcaram os anos 90, percebemos que, apesar de não serem obras cristãs, eles carregam princípios que dialogam com valores bíblicos profundos. Vamos começar com Dragon Ball Z. Dragon Ball Z não é apenas sobre luta, é sobre superação, disciplina, sacrifício e transformação. Quando o Goku se transforma para derrotar o Raditz, ele escolhe morrer para que os outros vivam. Isso ecoa com João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. O que Jesus está ensinando nesse versículo? Que o amor verdadeiro não é discurso, não é palavras bonitas, são entrega. É a entrega da pessoa, é colocar o bem do outro acima do próprio conforto. Dragon Ball não está ensinando o Evangelho, mas está ilustrando um princípio universal. Sacrificar-se por alguém é a forma mais alta de amor. E quando olhamos para Vegeta, vemos algo ainda mais profundo. Ele começa como vilão, orgulhoso, violento e egoísta, mas ao longo da história ele muda. Não de forma instantânea, mas progressiva. Tudo foi uma construção. Ele aprende a amar, aprende a proteger, aprende a se importar, até que chega o momento em que ele se sacrifica tentando salvar sua família e amigos. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Transformação é processo, não é mágica, é decisão contínua. Vegeta representa essa jornada de mudança interna. Não é perfeito, mas é um retrato poderoso de redenção e narrativa. Agora vamos para a Saint Seiya, os Cavaleiros do Zodíaco. Sim, existe mitologia grega, sim, existem constelações, mas o foco central da história não é ensinar paganismo, é mostrar jovens dispostos a sangrar por aquilo que acreditam ser justos. Eles caem, levantam, apanham novamente e continuam lutando. Isso conversa profundamente com Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que Paulo quer dizer aqui?
que perseverar é difícil, que fazer o que é certo cansa, mas que existe recompensa para quem não desiste. Os cavaleiros mostram amizade inabalável, lealdade extrema e sacrifício constante. Elementos mitológicos estão ali como estética, como pano de fundo cultural, mas os valores transmitidos são universais. Coragem, fidelidade, honra. O cristão maduro consegue discernir entre símbolo e princípio. Paulo, em Atos 17, citou poetas gregos para comunicar uma verdade espiritual. Ele não adotou a mitologia, mas soube dialogar com a cultura. Isso é maturidade espiritual, isso é examinar e reter o que é bom. Agora vamos falar de Rurouni Kenshin, conhecido como Samurai X. Encontramos talvez uma das narrativas mais emocionantes de arrependimento já feitas em anime. Kenshin foi um assassino. Ele carrega no rosto a cicatriz do passado. Ele sabe o que fez, mas decide nunca mais matar. Ele passa a usar uma espada de lâmina invertida para não tirar vidas. Isso é símbolo de decisão. Isso é símbolo de mudança na prática. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ser nova criatura não significa apagar a história, significa escolher e viver de forma diferente. Kenshin não finge que nunca foi assassino, ele assume seu passado, mas decide não repetir seus erros. Ele vive buscando reparar, proteger, servir. Isso é arrependimento real, mudança de direção, é abandonar o caminho antigo e trilhar um novo. E agora eu preciso falar do meu top 1, meu anime favorito, Yu Yu Hakusho. Esse anime não é só nostalgia pra mim. Ele é lembrança de infância, de janela lotada, de grito na hora do golpe final. Yusuke começa como um delinquente, um jovem problemático. Ninguém esperava nada de bom dele. Mas no primeiro episódio, ele morre salvando uma criança. Ele faz algo que ninguém imaginava e recebe uma segunda chance. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? É favor imerecido. É receber oportunidade quando você não merece. E o Yusuke não era exemplo de moralidade, muito pelo contrário, mas recebe chance de mudar. Romanos 5,8 afirma: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a transformação começa antes de sermos dignos. E o Hakusho fala sobre crescimento, sobre potencial escondido, sobre alguém que parecia perdido, mas podia amadurecer. Talvez você tenha sido como Yusuke em algum momento da sua vida. Talvez alguém tenha olhado para você e dito que não daria em nada. Mas Deus trabalha com segundas chances. O cristão maduro entende que nenhuma dessas obras substitui a Bíblia. Óbvio que não. Nenhuma delas é doutrina, mas elas também podem ilustrar princípios valiosos. Em Filipenses 4,8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo está ensinando filtro mental. Ele está dizendo: concentre-se na virtude. Dentro dessas histórias, há elementos que exigem discernimento? Sim. Há violência? Sim. Há conceitos espirituais que não condizem com a fé cristã? Sim. Mas Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os maduros, os quais pelo exercício têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Discernimento é músculo espiritual. Ele se desenvolve com prática. Talvez o maior erro não tenha sido assistir anime, talvez tenha sido consumir sem filtro ou condenar sem análise. O cristão não é chamado para viver numa bolha, mas para ser luz. E luz não foge da escuridão, ela ilumina. Quando eu lembro daquelas 20 meninos pendurados na janela tentando assistir porque não tinha TV a cabo em casa, eu não vejo pecado, eu vejo amizade, que inclusive algumas perduram até hoje. Eu vejo a minha infância, eu vejo uma geração inteira aprendendo sobre sacrifício, coragem, honra, transformação por meio de histórias animadas. Hoje, com maturidade e base bíblica, dá para olhar para trás sem culpa
desculpa, dá para afirmar que sim, é possível consumir cultura pop com consciência. O problema nunca foi o desenho, o problema sempre foi a falta de discernimento. E quando você entende isso, você deixa de viver com medo e começa a viver com maturidade. Você passa a examinar tudo e reter o que é bom. E talvez no fim das contas, aqueles animes não tenham nos afastado de Deus. Talvez tenha plantado sementes de valores que, quando iluminados pela palavra, fizeram ainda mais sentido. Então é isso aí, pessoal. Espero que essa análise tenha feito alguma coisa para você, faça algum sentido. Se você quiser, você pode se inscrever no canal, compartilhar e comentar alguma coisa. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fiquem na paz.